Mas enquanto eles terminam de resolver, a gente já vai começando por causa do tempo. Meu nome é Renato, eu trabalho no BNDES, mas eu estou aqui não como o BNDES, mas como voluntário de um grupo, de uma fintech, de uma organização chamada Climate Interactive, que desenvolveu um simulador climático que é aberto, é disponível na web para todo mundo usar, tem em vários idiomas. Foi desenvolvido em conjunto com o MIT, né, de pesquisas, especificamente no campo de dinâmica de sistemas, System Dynamics, que é um campo que foi fundado na década de 50 por um professor lá do MIT, e alunos desse professor no doutorado desenvolveram um modelo de simulação de mudança climática, simulando os sistemas de energia eh, no mundo inteiro, então é um modelo global. Como é que aparece ali? E a gente vai usar esse modelo, esse simulador que vem evoluindo ao longo dos anos. Na verdade, todo mês fazem adições novas, de novas funcionalidades, novos gráficos. Ocorreu uma esse mês e teve um webinar hoje de manhã para falar desse lançamento que foi mais voltado para o hidrogênio. Então, eles incorporaram toda a economia do hidrogênio na dinâmica do sistema. E a gente vai poder explorar ele, experimentar ele um pouquinho aqui, né, se a gente tiver sorte, para ver, para conversar mesmo, para discutir eh, como é que a gente pode endereçar esse problema que a gente vive hoje de eh, emissões de gases de efeito estufa que provocam a mudança climática e por que que a gente precisa fazer isso, por que que a gente precisa fazer rápido e quais são as nossas prioridades. Então, é uma sessão aqui dinâmica, a gente vai usar algumas ferramentas interativas para colher a opinião de vocês e interagir com a ferramenta. Bom, acho que o porquê que a gente precisa fazer isso, acho que está muito claro, né? Eu tinha alguns gráficos aqui para mostrar, mas a gente está falando de uma mudança muito significativa na dinâmica ambiental do planeta, em função, especialmente do uso intensivo de combustíveis fósseis que a gente vem fazendo nos últimos 100 anos. Então, eu tinha um gráfico aqui para mostrar, agora eu vou poder mostrar. Isso aqui eu já falei. Por que que a gente está aqui? Esse é o simulador, mas eu vou passar nele depois. Esse gráfico aqui mostra a situação em que a gente está, né? A gente tem ali, inclusive eu tive a oportunidade de visitar parte da pesquisa científica que coletou os dados para alimentar esse gráfico. Ele vem de extrações de núcleos de geleiras, em que cada camada representa uma era, né, que está ali representada numa escala de 100 mil anos. E analisando essas camadas, é possível você ver a concentração de gases do efeito estufa, dióxido de carbono principalmente, em cada uma dessas camadas que representam essas eras. E durante todo o range aqui de anos, a gente vê que a concentração de carbono nunca passou daquela faixa da linha pontilhada ali de cerca de 300 partes por milhão. Recentemente aqui, após principalmente 1950, a gente viu um nível aí, já foi possível medir em loco, né, e comparar com os resultados ali, o nível de atual está na casa de 420 e a tendência é de subir mais. E da onde vêm essas emissões, esses gases, né?
uso intensivo de carvão, de petróleo e de gás, principalmente, uma evolução recente, para fornecer energia. Eles vêm, maior parte de combustíveis fósseis, mas também um pouco de uso da terra. Gás metano também tem uma contribuição significativa, gases fluoretados e de nitrogênio. E o efeito disso é essa projeção, que é a principal objeto, né, de análise do simulador que foi construído, essa projeção da temperatura numa escala até o final desse século. A gente tem ali uma faixa de temperatura entre 2 graus Celsius e 1,5, que é o objetivo do Acordo de Paris, mas a gente vê que o que o simulador, o que a ferramenta mostra é que se a gente continuar na tendência atual, que é a nossa linha de base, de utilização dos combustíveis fósseis como nossa principal fonte energética, a gente vai seguir nessa trajetória em que essa faixa limite, né, acordada entre todos os países no Acordo de Paris, ela vai ser ultrapassada muito, e a tendência é que a gente chegue a 3 graus e meio, 3,3 graus Celsius até 2100. E o que isso significa, né? Qual é o impacto que isso tem no nosso planeta? A gente tem diversos impactos no nível do mar, com o desaparecimento de calotas polares, perda de espécies de habitat, secas prolongadas, queimadas, enchentes. Se a gente chegar a 4 graus, né, aí os danos são muito piores, aumento significativo do nível do mar, derretimento de gelo de montanhas, extinção em massa, 3/4 da população exposta a calor por mais de 20 dias por ano. E aqui tem um mapa do que significaria um risco de inundação de 1,5 graus, que é onde está ali pintado de azul, né, que a gente vê Botafogo, Copacabana. E se chegar a 3 graus, em amarelo, quais seriam as áreas afetadas? Isso pode ser ainda pior. Isso aqui é só o efeito de maré, mas se você tiver marés com tempestades, isso pode ser ainda pior. E o simulador tem ferramentas para mostrar isso de acordo com os cenários climáticos que são construídos. Aqui onde a gente está, a Barra da Tijuca, né, um cenário de 1,5 graus ou 3 graus, ela fica praticamente toda submersa. Então, vocês imaginam o impacto disso. Só a título de ilustração, algumas fotos aqui com simulação de como seria esse impacto em grandes capitais do mundo. E os danos podem chegar, no mínimo, a 5,4 trilhões se a gente alcançar 1,5 graus, sendo que a gente já teve no ano passado, primeiro ano em que a gente, na média da temperatura global, a gente chegou e ultrapassou em 1,5 graus. Então, se a gente continuar tendo sucessivos anos com esse aumento de temperatura, os impactos que já estão sendo sentidos, aqui é uma foto da enchente no Rio Grande do Sul, incêndios também, incêndios florestais que a gente vê todo ano, isso fica cada vez mais frequente. E aí, bom, a parte agora é a gente ir para o simulador e experimentar esses cenários climáticos. Vamos lá. Então ele tem ali as fontes de energia, carvão, petróleo, gás natural são as principais fontes. A gente vê aquela escala de ano que vai até 2100. Então ele foi modelado, calibrado, testado com dados reais, né, do passado, e aquele modelo que foi construído, ele projeta a tendência do uso de energia
das emissões de gases de efeito estufa e da temperatura até o final da escala de simulação aqui, que vai até 2100. Então, o que a gente tem em termos de emissão é essa tendência aqui, ela se estabiliza, mas num patamar bastante alto e que a gente precisa reduzir. A gente já tem lançado muito carbono na atmosfera, esse carbono vai continuar lá por muito tempo, né? O ciclo do carbono ele é lento, então para você absorver carbono, a gente já tem né, pensa numa banheira que tem uma torneira enchendo e tem um dreno retirando. O que a gente está fazendo hoje é enchendo numa velocidade muito maior do que a gente consegue retirar. Então, esse fluxo, além de gerar mais acúmulo, que é o que a gente vê ali na curva que sobe, e que subiu nos últimos 20 anos bastante, mas felizmente tem mantido uma tendência de aumento menor. O que a gente precisa é retirar ou deixar de alimentar mais carbono na atmosfera e, se possível, também começar a retirar. E aí, como a gente faz isso, é o que a gente pode experimentar aqui mexendo nesses controles do simulador. Ele tem aqui uma seção de energia, né, tanto de energia primária, né, as fontes primárias, principalmente carvão, petróleo, gás natural, mas também bioenergia, que geram energias, vetores de energia ou energia secundária, que pode ser eletricidade, ou a eletricidade pode vir também de fontes renováveis, né, o sol, o vento, ou pode ser nuclear, ou pode ser uma fonte de novo carbono zero, ou seja, uma fonte nova que não gera emissão, por exemplo, fusão nuclear ou os microreatores, né, os Small Modular Reactors. A gente pode simular isso aqui. Tem uma seção ali também para simular o preço do carbono. Tem uma seção aqui de uso da energia, né, no transporte, na construção, na indústria. Ali embaixo tem uma seção populacional, de população e crescimento econômico. Isso também é um vetor muito forte, né, que tendência a gente ter crescimento de população, ter mais uso de energia, ter uma intensidade de uso de energia per capita cada vez maior, né? As pessoas querem progredir, querem se desenvolver e vão consumir mais energia com isso. E aqui tem a seção de remoção e de outras fontes de gases de efeito estufa com agricultura e desmatamento. O simulador ele está em português, mas ele vem em vários idiomas. Aqui a gente tem uma seção, né, que tem toda a parte de documentação, fax, suporte, material técnico, referência técnica das modelagens, das premissas que estão sendo usadas para calibrar, e essas premissas também podem ser ajustadas aqui na simulação. A gente pode mexer nas premissas e reiniciar elas, voltando ao que foi calibrado, ou mudar elas aqui para experimentar. Então, é tudo bastante flexível e transparente, tem sempre uma explicação de como aquele parâmetro afeta o resultado geral do modelo e o que pode ser feito e referências técnicas. Então, ele é bastante documentado, transparente. Aqui a gente tem no manual técnico dele as referências de modelagem com todas as equações que estão por trás do modelo. E o que eu queria fazer aqui como exercício é interagir com vocês, coletando a opinião de vocês, e aí eu vou pedir para vocês usarem o Mentimeter. Deixa eu só achar aqui. Aí eu vou acionar aqui e com o celular de vocês, com o QR Code de vocês, pedir para vocês responderem a pergunta, pensando naquelas ações que estavam no simulador,
Se você pudesse tomar uma decisão no setor que você trabalha, para que nos próximos 5 anos a gente pudesse alcançar um cenário de sucesso climático, que seria ficar ali na escala de entre 2 ou abaixo de 2, e possível mais próximo de 1,5 graus, o que você começaria a fazer diferente, pensando nessas ações que a gente tem disponível aqui para simular? Eu vou dar um minutinho aí para todo mundo responder e a gente pode observar o efeito na ferramenta. Pode ser via QR Code, pode acessar o endereço mente.com e usar aquele código ali. Funcionando? Ah, sim. Vamos chegando aí. Bom, tô vendo subsídios, eletrificação de frota, preço de carbono, soluções baseadas na natureza, taxação de carbono, precificaria o carbono, regulação, eficiência energética, biometano, alteração de combustível. Legal. Bom, destacaria aí preço de carbono, né? Alguma taxação, alguma regulação da emissão de carbono, soluções baseadas na natureza, eficiência. Então vamos dar uma olhada lá. Bom, preço do carbono a gente tem aqui embaixo. A gente pode mexer a alavanca aqui diretamente, podemos ter uma taxação média alta, ou a gente pode vir aqui e, com base nas premissas que são mais detalhadas, né, o preço do carbono, o default ele já é $4 por tonelada, né, um preço baixo, porque ele é uma média mundial, uma média global daqueles países que já adotaram o preço de carbono. Alguns adotaram localmente, com preços altos, mas a maioria, a grande maioria dos países ainda não tem uma taxação. Então, na média global de todas as emissões, o valor resultante é esse. Aqui a gente pode também ajustar o preço, o ano inicial da introdução desse preço, então ele já seria introduzido imediatamente, mas pode ter um atraso aqui, a gente pode programar um preço mais alto, ou um progressivo aumento desse preço, e quanto tempo ele demoraria para atingir esse valor estabelecido, né? E a gente vê o resultado disso no gráfico. O que vocês acham que teria esse efeito aqui? Quantos graus de redução vocês acham que poderia ser alcançado se todos os países no mundo, por exemplo, adotassem um preço de referência que hoje, pelo consenso científico, deveria ser no mínimo $80 para ter um efeito realmente significativo de redução do uso de combustíveis fósseis? Eu colocar aqui $80, eu já cairia de 3,3 para 2,9. Isso com introdução imediata e 10 anos de prazo, que é essa rampa aqui de 10 anos, até atingir esse preço de $80. Então, realmente, essa é uma alavanca poderosa. O que mais que a gente viu lá? A gente viu subsídios, né? Eu interpretei como incentivar a adoção de fontes renováveis. Então a gente viu aqui que o preço de carbono sozinho, ele reduziu bastante o uso do carvão ao longo do tempo, mas ele não mexeu significativamente em petróleo e nem
talvez em gás um pouco também, mas o petróleo ainda continuou estável. Por que que vocês acham isso? Por que que vocês acham que o petróleo não foi afetado aqui muito pelo preço do carbono? O petróleo hoje, grande parte do uso dele é para transporte. E a gente tem um setor ali de transporte que a gente não mexeu. A gente pode mexer de duas formas, ou eletrificando o transporte, né, trazendo substituição direta do combustível fóssil por eletricidade, carros elétricos, carros híbridos ou biocombustíveis, ou aumentando a eficiência do motor. E aí a gente pode ver aqui também os parâmetros de como fazer isso, né? Tem uma expectativa aqui de aumento de 0,5% ao ano na eficiência energética dos novos transportes. Então, se aumentar a eficiência, eu já gasto menos combustível, já tenho um consumo energético total menor. Então, a curva como um todo, ela baixou. E se eu eletrificar, aí eu vou ter uma substituição direta do combustível fóssil pela eletricidade. Então a barra verde aumentou e a barra vermelha de petróleo diminuiu. A mesma coisa eu poderia fazer para construção e indústria. Aumentar a eficiência, diminuir a perda energética. O processo de combustão ele tem muita perda pelo calor. Você transforma o combustível fóssil em movimento, em trabalho, mas também tem uma liberação térmica muito grande. Diminuir essa perda térmica, a gente também vai economizar energia, vai reduzir a emissão. Eletrificar aquilo que é possível eletrificar na indústria também tem uma contribuição. Bom, que mais que a gente poderia simular aqui? Eficiência energética, carbono, agricultura. Vamos ver o setor de agricultura. A gente tem aqui a redução das emissões agrícolas e a redução do desmatamento. Redução do desmatamento é uma obrigação quase de fazer, né? Então, a gente precisa realmente reduzir pela biodiversidade, pela redução de emissões e também para a preservação do ambiente. Mas aqui tem uma parte agrícola que eu acho que é interessante explorar também. A gente tem aqui uma influência muito forte do metano e óxido nitroso da agricultura. É a principal fonte de emissão aqui. Então, a gente está falando do processo pecuário, que tem muita emissão do metano, mas também de uso da terra, de uso de fertilizantes, do processo de absorção dos fertilizantes. Então, trabalhar para reduzir, seja a redução do consumo de alimentos de origem animal ou pela melhoria da eficiência desse processo, também é importante. Então, a gente pode mexer nessas alavancas, reduzir resíduo alimentar também. A gente pode configurar individualmente aqui cada ação ou todas elas em conjunto através dessa alavanca aqui. Bom, com essas ações que a gente já viu aqui, a gente já está 2,4 graus, sendo que aqui tem um recurso de incluir a nossa meta de curto prazo, né? A nossa meta principal aqui, que é a das NDCs. Deixa eu botar em gráfico maior aqui. Aqueles pontinhos ali são, em 2030, o quanto que a gente teria que atingir em termos de emissão para manter a tendência dentro do Acordo de Paris. Então, a gente está ainda um pouquinho acima. A gente precisaria de novas ações para atingir essa meta de curto prazo e ficar ali nos
abaixo dos 2 graus Celsius. Então tem coisa aqui que a gente não mexeu, e aí eu queria voltar aí para a nossa pesquisa para perguntar para vocês o que mais que a gente poderia fazer aqui. Ó, vou botar aqui a próxima pergunta. O que mais que seria necessário para a gente ficar mais próximos do 1,5 graus, além daquilo que a gente já viu? Bom, temos aumentar renováveis, realmente a gente não mexeu ali na alavanca de renováveis. Agricultura regenerativa, captura de carbono, eletrificação, fusão nuclear, diminuir a geração fóssil, dependência do petróleo. De certa forma, o preço do carbono já deu um efeito de mercado, mas a gente pode ainda diminuir, atuar ativamente para diminuir ainda mais. Deixa eu começar com renováveis, que acho que é um ponto importante, né? Ter mais incentivo, né? Ou mais subsídio para as renováveis, para que elas fiquem mais competitivas em termos de preço. Então, aqui a gente pode, por exemplo, colocar um gráfico de preços, do custo de cada fonte de energia. Aqui tem mais de 100 gráficos para serem explorados, então a gente vê o custo recente por quilowatt-hora de cada fonte. A gente vê ali a tendência, né, a queda de solar e eólica, chegando a patamares ali bem baixos, mais competitivos de qualquer outra fonte já no futuro. E isso pode ser ainda mais intensificado se eu fizer aqui uma promoção, né, incentivar ainda mais essas fontes, por exemplo, subsidiando ainda mais 3 centavos de dólar por cada quilowatt-hora. Então, a gente tem ali um efeito no preço já imediato e uma redução ainda maior aqui do uso de combustíveis fósseis. Aqui eu posso também configurar quanto de redução de custo por inovação, por mais pesquisa e desenvolvimento, melhorando a eficiência ou baixando ainda mais os custos, eu posso ter. Então, isso permite que esse preço reduza ainda mais. Posso intensificar aqui a eletrificação, promovendo também políticas públicas para adoção de veículos elétricos ou substituição de combustíveis fósseis na indústria. Alguém falou também sobre fusão nuclear, o que é representado aqui por essa alavanca, né, de carbono zero. Seria uma nova fonte de carbono zero, como fusão ou fissão nuclear baseada em tório, ou pequenos reatores modulares. No modelo, por padrão, ele não tem nenhuma contribuição na produção de energia, né? O status quo é que a gente ainda tem uma incerteza muito grande da possibilidade dessas tecnologias alcançarem escala comercial. Então, por isso ele não é simulado aqui explicitamente, mas eu posso simular uma inovação que venha a fazer uma disrupção tecnológica e que possibilite que essa nova fonte de carbono zero, como um novo reator de fusão que gera energia infinita, custo praticamente zero,
que ele entre no mercado. Então essa inovação aqui pode ser, numa escala 1 ou numa escala 2, ou eu posso, usar aqui os controles detalhados para simular. Em que ano que ela vai chegar, vamos dizer, seja daqui a 5 anos, vamos dizer. Qual é o tempo para comercialização dessa nova fonte? O padrão aqui é 20 anos, mas vamos dizer que em 5 anos eu já começo a comercializar depois dessa data aqui de lançamento. E qual é o custo inicial relativo ao carvão? Aqui ela está como o dobro desse custo, mas se ela ficar realmente muito barata, se ela for 10% do custo, ela vai começar a absorver bastante da demanda de energia aqui. Mas que vocês repararam o que aconteceu aqui com a temperatura ou com essa distribuição de fontes de energia? Aqui eu posso reproduzir essas mudanças. Eu acho que fica melhor se eu mexer aqui. Deixa eu voltar aqui, porque não está tendo o efeito que eu esperava. Assim vai ser melhor. O que está acontecendo ali no gráfico da esquerda? Ele está entrando, ele tá contribuindo aqui para a absorção de demanda de energia, mas o que está acontecendo com renováveis, por exemplo? E está deslocando as renováveis. E está fazendo pouco ali para substituir os combustíveis fósseis que a gente ainda usa e tá deslocando renováveis, além, além de precisar de um tempo significativo, né, para o efeito dele aqui na emissão. Vamos ver de novo. Só começa a mexer ali mesmo o gráfico de emissão lá para a década de 2050, ou seja, muito tarde. Ele está contribuindo pouco para aquela curva ali em que a gente já chegou. Então, ok, é uma solução, mas ela não ataca nosso problema principal, nossa prioridade principal, que é a redução do uso de combustíveis fósseis ali nos próximos 10, 20 anos. Pode. Ele fica tão barato que desincentiva, por exemplo, o uso de mais renovável. Então, na verdade, você está trocando uma pela outra, mas a questão técnica aí é importante, porque ela vai gerar eletricidade e o que eu estou usando ali ainda de combustível fóssil, na verdade, eu não consigo substituir por eletricidade. Eu precisaria de outras soluções para combater aquelas emissões que restam ali. A eletrificação da indústria, que a gente já fez isso com as renováveis, a gente já acoplou ali a eletrificação com as renováveis. Teria que ser mais ainda. Teria que. Exato. Sobre hidrogênio, eles lançaram agora esse mês vários controles aqui, várias possibilidades
de se aplicar o hidrogênio. Não sei se a gente vai ter tempo aqui de experimentar. Então, aqui dentro de renováveis, eu tenho o subsídio direto ao hidrogênio verde. Então, eu posso colocar aqui, assim como a gente fez com renováveis, um valor de subsídio para custear a produção do hidrogênio. Aqui está em dólares por quilo de hidrogênio. O Inflation Reduction Act, por exemplo, que foi lançado nos Estados Unidos, mas já foi suspenso. Ele previa um subsídio de $3 aqui por quilograma de hidrogênio. Aqui eu tenho já uma demanda de hidrogênio, já normal, porque o hidrogênio entrou no modelo aqui, além do uso direto como um vetor energético, ele está sendo usado também para armazenagem de energia de longo prazo, principalmente com o aumento do uso das renováveis. Eu vou precisar de armazenamento para controle da variabilidade, e além de outros usos que eu ainda não consegui me especializar aqui, porque o lançamento foi recente. Mas a gente ainda pode fazer mais aqui. Vamos lá. Captura de carbono. A gente tem várias formas aqui de simular captura de carbono, pela remoção direta do dióxido de carbono na atmosfera, seja por via natural ou uma via tecnológica. A via natural é aflorestamento, plantar florestas, plantar árvores. Só que aqui a gente também tem um problema do tempo que essa solução leva para ter efeito. A gente plantar árvores também tem um ciclo longo de remoção de carbono. A gente pode fazer isso. Os efeitos são significativos, mas são de longo prazo. A remoção tecnológica do carbono, a gente vê aqui, tem os parâmetros, né? Podem ser por captura direta no ar. Também precisa de inovação aqui para que isso tenha competitividade de custo e que não desperdice energia, que não leve, a gente não gaste mais energia para capturar do que do que as emissões para gerar aquela energia. Então, se esse balanço for negativo, a gente pode usar aquela energia de uma forma melhor para substituir o combustível fóssil diretamente. Mas se a gente tiver inovação aqui e a gente conseguir fazer com que isso tenha um efeito, os efeitos também podem contribuir aqui na temperatura. Vou voltar ao gráfico de temperatura aqui. Então a gente já está bem próximo aqui da meta de 2 graus Celsius. Bom, alguém falou aí de reduzir o uso de combustíveis fósseis, né? De certa forma, a gente fez isso com o preço de carbono, mas o simulador também pode simular se a gente desincentivasse a infraestrutura, ou seja, se a gente tivesse mandatos de redução da infraestrutura que existe hoje, como, por exemplo, desativação de usinas que usam combustíveis fósseis, carvão mineral. Então, se a gente tivesse políticas para desincentivar, a gente também. Bom, o efeito aqui já está sendo capturado pela taxação do carbono, então a gente também não viu muito efeito aqui. A captura de carbono pode também ser subsidiada aqui, um subsídio direto e o ano de início desse subsídio. Vou mexer aqui, mas. Então teria que subsidiar $90 por cada tonelada
mais ou menos o mesmo preço, de carbono que a gente colocou lá, $80. Eh, Bioenergia, a gente também tem aqui uma seção de bioenergia, um imposto ou subsídio para bioenergia, para o barril de petróleo equivalente. A gente vê aqui um pouco de bioenergia, que é a parte rosa, mas ela também pode ser incentivada. O efeito aqui, no estágio que a gente está, praticamente não é inexistente, porque a gente já tem um grau de eficiência grande e uma penetração alta de renováveis. E o que a gente pode fazer ainda é reduzir aqui as emissões decorrentes de vazamentos e gases de resíduos, tratar melhor nossos aterros sanitários ou a tubulação que existe ainda, né, nesse cenário para transporte e extração de gás natural. Então, quanto mais a gente atua aqui, menos a gente tem vazamentos e emissão de gás metano, e são gases que têm bastante potencial de aquecimento global. Então, se a gente reduzir bastante aqui, a gente consegue ultrapassar a barreira dos 2 graus Celsius, que ainda é alta, mas pelo menos a gente atuou para inverter essa tendência de crescimento constante da temperatura. Então, acho que a gente atuou aqui a maioria das coisas que foram sugeridas por vocês. Tem uma interessante aqui que é a redução populacional, né? Tem realmente uma possível atuação aqui na, no crescimento populacional, e é interessante que a maneira como isso é modelado atua de forma a trazer educação, planejamento familiar, para redução de taxas de natalidade, por exemplo, eh, incentivando crescimento populacional menor, né, numa taxa menor, principalmente em países em que ainda dependem muito, né, ainda estão se desenvolvendo, se industrializando e ainda podem demorar um pouco mais a tomar essas medidas, né, que têm um impacto econômico e tem impacto social também. Então, atuar nessa tendência de crescimento aqui certamente traz efeitos, né, benéficos para esse objetivo que a gente quer, que é a redução de temperatura, porque pela redução de emissões, porque o modelo ele usa parâmetros per capita. Então, quanto menos pessoas no planeta, menos energia você vai precisar, e menos energia, menos emissões você vai ter. Então, realmente isso traria algum efeito significativo se a gente mexesse aqui. Também crescimento econômico, a gente não atuou nessa alavanca. É controverso porque países, né, como o nosso, como o Brasil, países em desenvolvimento, querem manter uma taxa de crescimento econômico para se desenvolver. Aqui a gente está falando da média global, né, não de países específicos. Então, em média, o planeta crescendo a 1,5% ao ano, per capita. Isso no longo prazo, e no curto prazo a 2,5%. Então, essa é a tendência de crescimento que traz esses resultados.
Então, qualquer mudança nessa tendência, seja de longo prazo ou de curto prazo, tem também impactos aqui por esse ciclo econômico. Só tô mencionando, não estou mexendo aqui, mas aumento no crescimento provocaria aumento direto na temperatura, diminuição, idem. E a população a mesma coisa. Bom, resultado aqui é que a gente conseguiu, né, com esse exercício rápido, eh, atingir esse essa limitação da temperatura abaixo de 2 graus, que é o compromisso do Acordo de Paris, eh, olhando o que a gente precisa priorizar, fazer no curto prazo para ter essa inversão da tendência de crescimento de uso de combustíveis fósseis, mas também de emissão de metano, aumento da eficiência energética, da eletrificação. Então é isso que essa ferramenta que foi desenvolvida por esse grupo, esse objetivo é disponibilizar essa ferramenta para experimentação aqui em grupo, como eu estou fazendo com vocês, ou experimentação individual, né. Existem outros modelos também de se usar essa ferramenta em jogos, em eventos educacionais. Então a gente passou aqui por esses casos de sucesso e vamos para a terceira parte aqui, que é uma reflexão. Então, o que eu queria pedir para vocês aqui, eu vou acionar o meu cronômetro para, em 1 minuto, vocês avaliem como é que vocês estão se sentindo em relação a esse cenário que é, é desafiador, mas é possível e a gente já tem as tecnologias para fazer isso e basta a gente ter essas políticas. Então eu vou parar de falar agora, dar 1 minuto para vocês e depois a gente retoma. Ok, pessoal, 1 minuto. Agora eu queria pedir para vocês voltarem lá no Mente e colocarem em uma frase ou em palavras como é que vocês estão se sentindo em relação a esse desafio que a gente tem depois dessa experiência. Ansioso, surpreso, desafiado, muito trabalho, capitalismo, viver ou morrer, triste, quente, guerra Índia-China, preocupado com a geopolítica, surpreso, consumo consciente, triste, cético, desesperado,
desafiado, esperançoso. Muito bom, obrigado. Bom, algumas conclusões, né? A gente tem as ferramentas, a gente viu que existem outras soluções, mas acho que o principal que a gente precisa incentivar, a gente já possui, tecnologia disponível, recursos humanos, talvez falte um alinhamento de políticas públicas, um alinhamento maior entre países para colocar em prática ferramentas que são mais efetivas, como a precificação de carbono. eh, Isso ainda está em discussão, em evolução. A gente viu o gráfico lá de preços de energia solar e eólica estão cada vez mais baratas e já estão disponíveis agora. A gente tem muitas empresas investindo, países e estados estão se engajando e o público geral está se tornando mais informado e participativo. Isso deixa a gente mais otimista, mas realmente o trabalho ele é grande, ele é desafiador, mas ele vale a pena. Não temos muita alternativa, a gente só tem esse planeta. E agora a última participação que eu vou pedir para vocês é uma nova resposta lá via Mentimeter de qual é a ação concreta que você pode iniciar ou influenciar nos próximos 30 dias para contribuir com um futuro climático seguro. É o famoso call to action. Andar a pé, abastecer com etanol, usar a bike, compartilhar educação. Boa. Transporte eletrificado. Conscientizar pessoas, divulgar mais, compartilhar o conhecimento, incentivar renováveis, compartilhar informações. Muito bom. Bom, para finalizar, surgiram mais algumas aqui. Divulgar mais, renováveis, engajamento político. Nessa parte de engajamento, compartilhar informação, educação, comunicação, esse programa, o simulador ele é mantido por uma instituição ligada ao MIT e eles fazem treinamentos, tem sempre material disponível para fazer treinamento, você pode fazer o treinamento no seu próprio ritmo, a qualquer momento, mas eles estão com um programa aberto de formação que eles chamam de embaixadores, que é esse ECA Camp da Climate Interactive. Então, essa é a página deles, climateinteractive.org. E aqui, esse link aqui, ele está aberto para esse programa de embaixadores e dura 8 semanas, é uma vez por semana, tem uma aula virtual em que eles passam em detalhes da metodologia do, do, do simulador, pela toda a ciência que está por trás dele. E se você quiser, você vira um facilitador credenciado por eles para conduzir esse tipo de workshop que eu estou fazendo aqui.
Então ele está aberto até 26 de junho, que é hoje. Então vocês ainda podem fazer a aplicação para participar da próxima turma de formação de embaixadores, mas se vocês quiserem fazer isso no próprio ritmo, todo o material de treinamento que é usado nesse curso, ele está disponível nesse mesmo endereço aqui da Climate Interact, é gratuito e vocês podem fazer eles a qualquer momento, mas esse programa aqui eu acho que é um diferencial porque ele é um acelerador e ele vai com muito mais profundidade do que o material gravado e documentado que eles têm, né? Você tem a oportunidade de conversar com os desenvolvedores da ferramenta, tirar as dúvidas, eh, participar de simulações dos jogos e dos workshops. Então, é muito interessante. Se vocês puderem fazer isso hoje, o prazo final vale a pena. E aqui todo o material fica disponível aqui no simulador e nessa página deles. Então é uma boa forma de se engajar. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. A gente tem uns minutinhos ainda aí para perguntas, se vocês quiserem explorar mais detalhes. Obrigado. Então, como você recomenda a gente fazer uma priorização de quais métricas são mais aplicáveis à nossa realidade, principalmente do Brasil? Bom, o que a gente fez aqui foi mais ou menos o resultado padrão, né? O roteiro padrão de como chegar a esse 1,5 graus ou perto disso. É uma questão de prioridades, né? O que a gente vê é que não tem uma solução só que vai resolver esse problema. Com certeza. A gente precisa da combinação de várias soluções. Nosso problema é a redução de gases do efeito estufa que vem dos combustíveis fósseis. Esse é o nosso problema. Todas as soluções que priorizam a solução desse problema, elas são bem-vindas e, em combinação, elas conseguem atingir esse objetivo. Certo. Então, é esse panorama aí que a gente está vendo. Existem outras, né, que poderiam ser usadas aqui, mas aí tem diversos tipos de análises que, dependendo da política local, por exemplo, o Brasil, que tem muitas renováveis, ele tem incentivado muito o uso do hidrogênio, né, a produção do hidrogênio. Não está claro ainda para que a gente vai usar o hidrogênio. É para o transporte, mas e a eletrificação? Será que não seria uma solução melhor? Então a Uhum. gente pode testar essas hipóteses usando ah, essa ferramenta e olhando o resultado disso no longo prazo. Acho que não existe uma resposta, mas existe uma ferramenta que é capaz de dar essas respostas. Exato. No final, ele converte tudo para um saldo de toneladas de carbono que faz o link direto com o aumento em graus Celsius. E aí tem uma equação em algum lugar que dá para ver qual que é o. Aqui no manual, você tem aqui todos os setores que foram modelados e você tem a parte climática, né? E vem as equações, né, da literatura, do relacionamento entre temperatura, aquecimento, radiação, como é que isso interage no planeta, o modelo, né, quais são as variáveis, né, que afetam esse estoque de calor na atmosfera e de calor nos oceanos. Então, todo esse modelo integrado, quando ele interage pela variação desses parâmetros, você tem esse efeito cumulativo ao longo dos anos. E aí é isso que o resultado do modelo traz. E aqui você tem as equações, o relacionamento entre temperatura e. Não sei se eu vou achar essa equação agora de cara aqui, mas
você tem os parâmetros, né, que foram calibrados no modelo para dar esse start inicial, para validar de acordo com os dados históricos, mas está tudo documentado aqui. A questão é navegar aqui e achar exatamente. Pode não ser fácil assim de cara ver qual é a equação, porque são muitos parâmetros e muitas premissas, mas ela tá bem documentada aqui. Esse é um modelo que ele recebe constantes atualizações, assim, conforme a gente vai descobrindo de fato, né, como que essas ações estão sendo tomadas e impactadas. Sim, sim. Entendi, bacana. Eles mensalmente eles lançam alguma melhoria no modelo, alguma adição, mas também eles reajustam esses parâmetros de calibração conforme novos artigos científicos vão surgindo. Então tem notas de versão aqui que eles colocam todas as modificações. Então, a modificação mais recente que tem aqui é a inclusão do hidrogênio, toda a dinâmica do hidrogênio. Eles modelaram um setor inteiro, adicionaram 13 novos gráficos, fizeram vários ajustes na documentação, mas praticamente todo mês eles estão lançando novas melhorias e, se não de mês em mês, com uma frequência perto disso, eles fazem webinars de explicação e demonstração daquilo que eles mudaram no modelo. Então, essa demonstração do hidrogênio foi hoje de manhã. Eu acho que está acontecendo uma agora de novo, eles repetem 2 vezes por dia essa demonstração. Então, eles são bastante ativos na manutenção do simulador e usam isso como ferramenta mesmo de advocacy junto a congressistas nos Estados Unidos e na Europa, É para tomar grandes decisões, utilizam. empresas, e o objetivo deles é espalhar e que mais pessoas façam isso localmente, né, regionalmente. A gente tem algumas pessoas aqui no Brasil já certificadas, né, para usar esse modelo, mas você não precisa ser certificado. Você pode usar e fazer reuniões e conversas à vontade. É só um processo para você receber esse treinamento hum, mais estruturado. Tá bom? Encerramos. Obrigado. Valeu, boa tarde.